Durante 2019, muitas decisões judiciais impactaram a vida dos brasileiros. Na primeira região da Justiça Federal, não foi diferente. Confira agora no Inteiro Teor o que foi destaque na temática previdenciária. Licenças paternidade e maternidade, auxílio reclusão e seguro-desemprego, benefícios garantidos por lei aos segurados do INSS, mas que nem sempre são concedidos pela autarquia sem determinação judicial. Batalhas na justiça de segurados por seus direitos são os assuntos de hoje no Inteiro Teor. Acompanhe a partir de agora. O TRF da Primeira Região analisou o caso da família de um presidiário que não conseguiu receber da Previdência Social o auxílio reclusão. Veja na reportagem de Ana Paula Souza. Uma condenação restringe apenas a liberdade de quem praticou um crime ou vai além e afeta a vida de quem está do lado de fora? Essa mulher, que não quer se identificar, tem a resposta. Como sempre recebeu a ajuda do filho de 28 anos para custear despesas da casa e de saúde, se viu privada desse auxílio quando ele foi preso por vender produtos roubados. Viúva e vivendo com a filha de 26 anos, também desempregada, passou por dificuldade. Fez muita diferença. Porque eu não tinha ele ali para me dar, né, o dinheiro que ele sempre me dava no mês. Quando ele recebia, ele, né, dava para a gente, aí mãe, para a senhora comprar alguma coisa, ou pagar alguma coisa, sabe? Ou comprar roupa para a senhora, um sapato, sabe? Há 7 meses, ela recebe o auxílio reclusão, um benefício previdenciário destinado aos dependentes de segurado do INSS que esteja preso. Embora seja visto pela sociedade como um benefício dado aos criminosos, o auxílio reclusão, na verdade, se destina a ajudar os dependentes de quem está preso. Para esse especialista em direito previdenciário, seu pagamento integra o Estado Social de Direito. É aquele Estado que visa dar proteção mínima às pessoas que não têm condição de sobrevivência. Porque pior do que isso seria que as famílias ficassem desamparadas, nós iríamos aumentar substancialmente a desigualdade social, iríamos aumentar de forma grande a situação daqueles que não têm como sobreviver, até porque o benefício não é pago ao preso, e sim à sua família. Ela é que vai ter a rede de proteção social do Estado, dentro dessa construção da civilização, de proteger aqueles mais fracos e de proteger aquelas pessoas que precisam que o Estado esteja presente nos momentos de dificuldade. Mas o auxílio reclusão não é pago a toda pessoa que esteja encarcerada. Assim como qualquer outro benefício do INSS, é necessário preencher requisitos para que os familiares dependentes do preso possam recebê-lo. Para ter direito ao auxílio reclusão, é necessário que o segurado tenha trabalhado com carteira assinada, contribuído para o INSS e recebido até o teto estabelecido por lei. Outro requisito é que a prisão seja em regime fechado ou semiaberto. Recentemente, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região analisou um caso em que a família de um segurado não conseguiu o benefício. Ao estudar a situação, o TRF1 constatou que, na época da prisão, o homem não tinha mais renda alguma, mas ele ainda era considerado segurado do INSS porque estava no chamado período de graça. O período de graça é o prazo em que o trabalhador mantém os seus direitos com a Previdência Social, mesmo tendo deixado de contribuir por até 12 meses. O objetivo é manter essa condição de segurado àqueles que, por algum motivo, tiveram que parar o processo de contribuição, mas podem voltar a pagar a Previdência Social. E foi justamente por estar no período de graça que a Câmara Regional Previdenciária da Bahia, órgão julgador do TRF1, entendeu que a família do preso teria direito ao auxílio reclusão. A esposa conseguiu o direito de receber o benefício e vai ficar assistida durante todo o período de prisão do marido. Esse é o sentido do auxílio reclusão, dentro desse aspecto amplo de proteção das pessoas. Irmãos gêmeos com nomes parecidos, algo comum de se ver por aí. Mas essa semelhança pode trazer problemas. No Mato Grosso, uma mulher com um nome bem parecido com o da irmã gêmea teve o seguro-desemprego suspenso após uma confusão de dados.
Ela conseguiu na justiça uma indenização pelos prejuízos que sofreu. Mais detalhes com Daniela Garcia. Qualquer semelhança neste caso não é mera coincidência. Isabelle Maria dos Santos e Isabela Maria dos Santos são gêmeas idênticas e praticamente compartilham o mesmo nome. Quando pequenas, eram bem mais parecidas e ainda hoje acabam sendo confundidas. Às vezes eu passo em algum local e aí eu ganho um abraço na rua e tudo. Eu até tento continuar o papo, só que aí começa com um assunto assim, eu falo, não, então... Aí a pessoa fica bem constrangida mesmo. Pelo fato da gente ter o mesmo nome e ser bem parecidas, a gente trocava bastante de turma, e as professoras não viam. Provas, ela já assinou prova. Assim é quando era pequena, né? Elas contam que no centro de saúde, por exemplo, também sempre enfrentam problemas. Muitas vezes, um dos cadastros é simplesmente excluído. Igual eu cheguei hoje, eles falaram que eu fui. Aí eu voltei e falei, não, é a minha irmã gêmea que veio. A gente sempre observa e avisa que somos gêmeas, porque senão pode dar esse erro. Sempre acontece, então a gente já fica com medo de acontecer. Então a gente já vou assinar, já fala que é Isabelle com Z e 2 L's, né, e o E. Os números geralmente do CPF e RG também é muito parecido, né, só muda uma letra ou outra. Letra não, número, né. E aí a gente tem que prestar bastante atenção em questão disso. Foi justamente uma confusão de dados parecida que gerou um grande problema para uma mulher no Mato Grosso. Ela estava recebendo o seguro-desemprego, mas teve o benefício suspenso porque o Ministério do Trabalho usou de forma equivocada os dados da irmã gêmea dela, que tem apenas uma letra do nome diferente e na época trabalhava na prefeitura de Denise. O fato gerou um atraso de 3 meses para o pagamento da parcela e levou à devolução de 2 cheques, além de outros prejuízos. Diante da situação, ela entrou com uma ação na Justiça. Já em primeira instância, o direito à indenização pela suspensão indevida do pagamento foi garantido, mas o caso foi parar no TRF1 após recurso da União, que alegou que a parcela foi liberada após constatação do erro da Prefeitura quanto ao número do PIS lançado na guia. Argumentou ainda que o suposto dano ocorreu por um fato desvinculado das atribuições da União. Ao analisar o processo, a 5ª turma do tribunal não aceitou as alegações e entendeu devida a indenização de R$ 5.000 à autora como reparação pelos danos morais. O dano moral ele é devido em consequência de um sofrimento que a vítima tem e em consequência de um ato ilícito de alguém. É uma angústia que qualquer pessoa passa por ela em decorrência de um ato indevido, impróprio de outrem. E o dano moral se destina exatamente, em primeiro lugar, a compensar um pouco esse sofrimento da vítima e tem também um sentido que é pedagógico para fazer com que o ofensor, né, pense 2 vezes antes de causar aquele mal a outrem. O colegiado destacou que o pagamento do benefício só aconteceu depois que a mulher entrou com a ação na justiça e o dano não foi provocado direta e imediatamente pelo erro da prefeitura, mas sim pela conduta do Ministério do Trabalho, que usou as informações existentes nos cadastros do governo e suspendeu o seguro-desemprego. A seguir, Justiça Federal garante a servidor pai de gêmeos 60 dias de licença paternidade. No Tocantins, foi a vez de uma mãe garantir o direito de iniciar a licença maternidade após a saída do bebê da UTI neonatal. A gente volta já. No Pará, a Justiça Federal garantiu a um servidor pai de gêmeos o direito de ter 60 dias de licença paternidade. E há outros casos semelhantes no Brasil. Confira. Sara e Rebeca. As pequenas de 2 anos são a realização de um sonho antigo do casal Kelly e Harrison. O pai sempre fez questão de participar de tudo. Ainda na gravidez, foi em todas as consultas. Após o nascimento das gêmeas, ele quis continuar acompanhando cada etapa, até mesmo a rotina pesada. Muitas vezes dormimos
nós dormimos no sofá com elas, deitadas no nosso peito, e a gente nem via a hora passar. Às vezes um cochilinho assim de 15 minutos era um minuto, era tudo muito rápido e tudo muito cansativo, mas muito gratificante também de saber que eu acredito que a gente foi aprovado nessa rotina pesada que tivemos nesse tempo. E ele conseguiu mesmo dividir todas as tarefas com a esposa e acompanhar bem de perto o desenvolvimento das filhas. Isso porque Harrison, que é servidor público, garantiu na justiça 6 meses de licença paternidade. Ele fez tudo, de troca de fralda, as acordadas de madrugada de 3 em 3 horas, e me acompanhou em tudo, até das febres que às vezes dava por conta do leite, ele me ajudava. No Pará, outro pai de gêmeos também recorreu à justiça para garantir a extensão da licença paternidade. O servidor alegou que os bebês apresentam restrição de crescimento intrauterino e podem nascer prematuros. Afirmou ainda que as dificuldades e o trabalho com a paternidade de gêmeos são bem maiores do que quando se tem apenas um filho. No caso das trocas de fraldas, por exemplo, são cerca de 16 por dia nos primeiros meses. A Justiça Federal garantiu a ele 60 dias de licença paternidade, período 3 vezes superior ao previsto em lei. O juiz ressaltou que a norma é excessivamente geral e acaba sendo injusta no caso concreto. Na decisão foi considerado que o nascimento de gêmeos gera redobrados esforços, não apenas pela necessidade de cuidados simultâneos, mas também porque, normalmente, há uma fragilidade na saúde das crianças. Esta advogada esclarece melhor os fundamentos da decisão. O primeiro seria com base na garantia do artigo 227 da Constituição Federal, que garante absoluta prioridade aos direitos da criança e do adolescente. E com o segundo fundamento foi o princípio da isonomia. Ele entendeu que essa extensão, essa ampliação dos dias de licença-prêmio já concedidos em lei deveria observar também as peculiaridades do caso. Esta pediatra reforça que a rotina no caso de gêmeos é mais difícil. E a divisão de tarefas para cuidar de 2 bebês em casa é muito importante. E o papel do pai é essencial. É um benefício muito grande a gente estender essa licença paternidade para que o pai beneficie o seu filho, para que o pai dê mais amor ao seu filho, para que o pai esteja presente. Então, uma licença paternidade estendida vai beneficiar o pai, a mãe, o bebê, a família como um todo. A pediatra lembra que cada vez mais os pais têm participado de forma efetiva em todos os aspectos quando o assunto envolve os filhos. E o Harrison está aí para provar isso. Não há problema algum. Se ela precisar sair, eu ficar com elas. Trocar uma fralda, dar banho, arrumar o cabelo, passar um perfume. Eu desenvolvi uma coisa que eu não tinha antes, que era esse cuidado com uma criança. É muito gratificante saber que eu tenho 2 filhas meninas e que se a mãe não tiver, eu consigo me virar. Foram mais de 6 meses até que uma mãe pudesse levar a filha recém-nascida para casa. Nesse período, a convivência ficou restrita à UTI neonatal do hospital, em que estavam no Tocantins. Por esse motivo, a Justiça Federal concedeu à mãe o direito de dar início à licença maternidade somente após a alta da criança. Confira na reportagem. A pequena Elis nasceu bem antes do tempo previsto, com apenas 7 meses e pesando 1,5 kg. Precisou ficar 107 dias internada na UTI. A mãe, Suelen, que é servidora pública, conta que neste período a filha teve algumas intercorrências, como vômitos e convulsão. Ter um filho na UTI realmente não é nada fácil. Eu acho que realmente a pior parte é quando a gente recebe alta, vem para casa e o nosso filho não está nem na nossa barriga nem nos nossos braços, né? A gente deixa lá na UTI numa situação de risco e é muito complicado mesmo. O contato entre mãe e filha se dava apenas nos horários de visita.
Quando finalmente Elis recebeu alta, já havia passado mais da metade do período de afastamento de Suelen, correspondente à licença maternidade. Eu vou precisar de um tempo maior para me dedicar a ela. Então, por isso que eu vou pedir essa extensão da licença, porque é bem justo que a gente tenha esse tempo, né, de dedicação, porque ela precisa. Esse pedido de extensão da licença maternidade tem sido feito por outras mães de prematuros e os casos, muitas vezes, somente são resolvidos no judiciário. No Tocantins, uma servidora do INCRA garantiu na Justiça Federal o direito de iniciar o período da licença apenas depois que a filha saiu da UTI. Os dias em que a mãe acompanhou a bebê internada foram computados como licença por motivo de doença em pessoa da família. A servidora alegou que não conviveu com a filha nos primeiros 119 dias pós-parto por conta da internação e prematuridade da menina. Na Justiça, o INCRA chegou a recorrer para anular a sentença favorável à autora da ação, mas sem sucesso. Na decisão, foi ressaltado que a bebê nasceu com um pouco mais de meio quilo e teve sérias complicações. Portanto, era imprescindível o acompanhamento da mãe durante a internação. Este advogado explica que já há jurisprudência neste sentido. Uma decisão judicial, ela vem ao encontro de uma série de regramentos jurídicos, uma série de convenções internacionais protetivas da criança, das quais o Brasil é signatário, a própria Constituição Federal, que traz nesse artigo 227 o princípio do melhor interesse da criança. O Estatuto da Criança e do Adolescente também impõe que decisões administrativas e judiciais sejam tomadas com esse pano de fundo, né? Então a decisão vem ao encontro desse regramento a garantir a que o melhor interesse da criança seja preservado. Esta pediatra defende a extensão da licença em casos de partos prematuros e esclarece os motivos. Passa por um período em que muitas vezes é um treinamento para que esse bebê inicie então a amamentação, e todo esse processo ele é muito importante para o desenvolvimento da criança. O bebê prematuro ele precisa de um tempo, e esse tempo em que ele cresce, em que ele desenvolve, algumas vezes, infelizmente, tem que ser tratadas algumas infecções, e esse período, esses dias iniciais, eles são passados na UTI, na unidade hospitalar, e por mais que os profissionais de saúde se esforcem para humanizar, nunca é igual ao nosso lar. Esse foi o Inteiro Teor com notícias sobre decisões previdenciárias da Justiça Federal da Primeira Região que foram destaque em 2019. Você pode ficar com a gente no nosso portal e também nas redes sociais como Facebook, YouTube e Instagram. Até o próximo programa. Tchau!